profeta menor Naum. Livro do profeta Naum, capítulo 1, até o verso 2 do capítulo 2. Naum, capítulo 1, a partir do verso de número 11, até o verso 2 do capítulo 2. Assim diz a palavra de Deus, a partir do verso 11 do capítulo 1. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel. Porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Amém. Senhor, nosso Deus, nos abençoa nessa noite, ó Pai, através da pregação da Tua palavra. Que dentro dos tesouros que o Senhor colocou nas Escrituras, nas Escrituras, o Senhor possa fazer com que as nossas mãos guardem no nosso coração isso que o profeta Naum nos disse há tantos e tantos anos atrás e que ainda aquece o coração da Tua igreja hoje. Senhor, que eu venha ser um mensageiro a entregar a mensagem do noivo ao coração da noiva, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em Êxodo, capítulo 12, o povo de Israel, depois de 430 anos de escravidão no Egito, saiu vitorioso. O povo saía caminhando, cantando e se alegrando, dizendo: o Senhor reinará por todo sempre. A liberdade veio do Senhor. Em Levítico, capítulo 25, na terra de Israel, quando a trombeta soava, no ano do jubileu, todos os escravos eram libertos. A liberdade veio do Senhor. Em Lucas, capítulo 4, Jesus entra em uma sinagoga de Nazaré e lê o texto de Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. E Jesus diz: hoje essa profecia se cumpriu. A liberdade veio do Senhor. A liberdade é um anseio do ser humano. Ela está como garantia na nossa Constituição, no artigo 5º. Além disso, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas ainda que todas as declarações sejam feitas e que esse direito seja assegurado das mais diversas formas, o homem sem Deus permanece em seu estado, oprimido pelo pecado, oprimido pelo diabo e oprimido pelo mundo. Somente a liberdade que vem do Senhor nos liberta dos grilhões espirituais e dos grilhões físicos. Faz com que homens que foram acorrentados como profetas, apóstolos e mártires da igreja primitiva tivessem o seu espírito livre. O Senhor é o único que consegue libertar as pessoas de todos os seus grilhões.
Como diversas vezes na história, ele livrou o povo de Israel e Judá da opressão política de um povo estrangeiro, apontando para a libertação das nossas próprias almas do reino das trevas. Bruce Waltke, um estudioso do Antigo Testamento, vai dizer que, em termos bíblicos, liberdade é estar livre da opressão. A liberdade, então, vai possuir dois aspectos: o livramento do domínio político estrangeiro e o livramento do pecado e da morte. A relação da opressão da Assíria com o povo de Israel e Judá é muito antigo. Em se tratando de Judá especificamente, a Assíria tentou dominá-los durante o reinado de Ezequias, quando foram derrotados. Mas, recuperados dessa derrota, os assírios voltam no reinado de Manassés, o filho de Ezequias, e o levam acorrentado, fazendo com que Judá se tornasse também seu vassalo. Mas, na profecia de Naum, não haveria apenas um abalo momentâneo, mas seria destruição total. A opressão exercida pelos ninivitas cessaria para sempre, assim como a voz de todos os assírios. Como João Calvino aponta, o profeta agora mostra porque Deus estava tão descontente com os assírios, e isso foi porque ele, como protetor da sua igreja, defendia os angustiados contra aqueles que os oprimiam injustamente. Nesta passagem que lemos, Naum alterna a destruição da Assíria com a salvação de Judá. E isso está muito claro. A destruição dos inimigos de Deus significa a salvação da igreja, como disse o puritano Matthew Henry. Por isso, hoje à noite, meditaremos no seguinte tema: a liberdade vem do Senhor. A liberdade vem do Senhor, em primeiro lugar, na destruição dos opressores. O verso 11 se refere ao rei assírio. O termo original utilizado para conselheiro vil é Belial, ou seja, inimigo de Deus e do seu povo, alguém que pensava coisas vãs e fúteis, elevando a si mesmo como se fosse Deus. A indicação aqui é de um rei que se achava em guerra, em rebelião contra o próprio Senhor. Apesar do mau uso na nossa sociedade dos termos opressão e opressor, nós não podemos em nenhum contexto achar a opressão normal. A opressão é um pecado e existe nos mais diversos relacionamentos. O marido oprime a sua esposa quando a espanca ao invés de protegê-la. Um político oprime um povo quando, ao invés de usar o seu poder e influência com sabedoria e misericórdia, determina impostos abusivos e desvia as riquezas do Estado. O rei assírio foi alguém que usou de forma pecaminosa as bênçãos que ele recebeu do Senhor, oprimindo com violência os povos, e dentro desses povos estava o povo do próprio Deus. A soberba dos homens está firmada em muitas coisas, mas poucas coisas tornam um homem tão soberbo como a riqueza e o poder político. O rei da Assíria olhava para o seu numeroso exército, olhava para a sua riqueza vasta e achava que era vitorioso. E nós mesmos, quantas vezes baixamos as nossas cabeças, olhando para a força dos ímpios e nos contentamos com a sua aparente vitória? Perdemos a esperança na soberania de Deus. Perdemos a esperança porque não vemos que, embora sejam muitos, os ímpios já estão derrotados. Eles têm poder passageiro, como declara o Salmo 125. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, porque a esperança de vitória dos ímpios está baseada em coisas corruptíveis, em coisas que são fúteis, em coisas que são passageiras. Por isso eles serão exterminados e passarão. O verso 14 declara que até a posteridade do rei seria destruída. Nesse primeiro capítulo, Naum faz uma relação estreita com a condenação do rei assírio, que aqui se encontra Nínive, mas por uma questão gramatical nós sabemos que ele se refere a uma pessoa, e esta pessoa é o rei assírio. Então nós vemos a relação estreita entre a condenação do rei assírio e o segundo mandamento em Êxodo capítulo 20, verso 5. Êxodo capítulo 20, verso 5, condena a idolatria, a adoração de imagens. Naum capítulo 1, verso 14, fala: da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e as de fundição. Êxodo capítulo 20, verso 5,
Em Êxodo capítulo 20, verso 5, Deus fala que visita a iniquidade até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Naum capítulo 1, verso 14 diz: o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Êxodo capítulo 20, verso 5, declara que essas punições viriam porque o Senhor é Deus zeloso. Naum capítulo 1, verso 2 diz: o Senhor é um Deus zeloso e vingador. A ira de Deus recairia sobre a idolatria de Nínive. Os seus deuses não o livrariam, porque o Deus invisível, sem imagem, o qual eles escutaram 100 anos antes através do profeta Jonas, viria com juízo. O rei assírio exaltou a si mesmo, mas o Senhor mostraria a sua queda, cavando a cova desse rei. Vemos isso claramente no trágico destino de um dos reis da Assíria, Senaqueribe. Um evento que, na verdade, ocorreu antes da profecia e que serviu como uma demonstração do poder que o Senhor exerceria no juízo contra Nínive. Senaqueribe, com seu arauto, chamado Rabsaqué, zombou de Deus e do seu povo. O rei Ezequias, aflito pela força e transtornado com a arrogância do rei de Nínive, clama a Deus. E o rei de Judá recebe da boca do próprio profeta Isaías a sua resposta. Abra comigo então nesse texto, segundo livro dos Reis, capítulo 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso de número 20. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Agora veja o verso de número 28. Do mesmo capítulo, verso 28. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Agora veja o verso 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Senaqueribe, então, voltou para Nínive, mas foi morto pelos seus próprios filhos no santuário do seu próprio Deus. Pelo poder incomparável do Senhor, Naum ainda diz, no primeiro verso do capítulo 2, para eles se prepararem, se reforçarem para o confronto que viria, como um poderoso rei que diz que prepare suas melhores armas, seus melhores homens, reforce suas defesas, porque eu virei com força total, e você vai ver o meu poder justamente porque você vai estar com toda a sua força. As Escrituras, na verdade, nos mostram que o rei de Nínive é fruto de um mal muito mais antigo na terra. As maquinações do rei de Nínive eram para a destruição, para o mal e para a desgraça de todos. E vemos que isso ocorre desde Gênesis, como o apóstolo João declara, o maligno vive pecando desde o princípio. Deus, para preservar o seu povo, declarou em Gênesis 3,15 que haveria inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Vemos isso muito bem na genealogia de Caim, em Gênesis 4. O texto mostra que um descendente de Caim, Lameque, mata um homem por ter pisado no seu pé. A violência e a crueldade como marcas registradas do coração incrédulo. Enquanto a descendência de Adão, que é recomeçada com Sete, vemos que Enoque invocava o nome do Senhor. A adoração é uma distinção dos filhos de Deus. E isso não é simplesmente por geração ordinária, ou seja, simplesmente pelo fato deles serem filhos da aliança, pois Caim e Sete eram filhos da mesma mãe. Assim também Esaú e Jacó, um filho das trevas e o outro filho da luz. Aquilo que o rei de Nínive maquinava, então,
nada menos era do que a rebelião de Satanás contra Deus. Satanás, tendo poder como nenhuma outra criatura, quis usurpar o lugar do Criador. É por isso que o juízo de Deus foi contra o rei Assírio e também contra os seus deuses. Assim também é dito no Êxodo, quando Deus está pronto para mandar a última praga sobre o Egito. Êxodo capítulo 12, verso 12 diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E o versículo fala: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Deus faz questão de deixar claro que a sua vitória é sobre os ídolos, contra aqueles que se ensoberbecem como deuses e sobre aqueles que de maneira louca chamam de divindade coisas que foram criadas e vivem de acordo com os filhos da desobediência. O nosso catecismo maior, na pergunta 105, diz que idolatria é ter ou adorar mais do que um Deus, ou qualquer outro, juntamente com o verdadeiro Deus, ou em lugar do verdadeiro Deus. A idolatria se revela, então, nos desejos mais profundos do nosso coração, porque podemos não ter Baalins e Astarotes na nossa casa, mas temos como ídolo comum o nosso próprio ventre, e ignoramos ao próximo, e ignoramos ao nosso Deus. Por isso, a opressão que nós sofremos não é simplesmente externa, mas ela começa no nosso coração. Um coração que é miserável, que quer ser adornado com ouro e adorado como um Deus. Um coração que perverte as coisas boas da criação, que deseja fazer o mal quando deveria fazer o bem. O velho homem e a velha natureza, que precisam ser mortificados dia a dia, consomem muitas vezes o nosso ânimo. Então, às vezes, nós somos abatidos de tal forma que chegamos a duvidar se nós conseguimos prosseguir. E da mesma maneira que muitos de Judá poderiam ter esquecido do pacto do Senhor, quando a Assíria se tornou soberana sobre eles, assim também, por causa da vida, por causa da situação financeira, por causa da doença, de circunstâncias que se assenhoram, que dominam a nossa vida, em vários momentos nós, por vezes, temos incerteza de quem nós somos. Ficamos fracos e corroídos por dentro. Somos abatidos pelas adversidades e tentações. E é como se um pesado jugo fosse colocado nas nossas costas. É como se fôssemos amarrados com correntes e laços. O nosso coração se angustia a ponto de dizermos, como está no Salmo 88, estou preso e não vejo como sair. Mas o Senhor nos fala, mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei as tuas cadeias. Assim como Deus destruiu os ídolos do Egito e da Assíria, Ele destrói os ídolos do nosso coração. João Calvino fala, de fato, nós estamos certos da nossa salvação, quando Deus testifica e realmente prova também que Ele não é apenas propício a nós, mas que a nossa salvação é um objeto do seu cuidado. Por isso a liberdade vem do Senhor, em segundo lugar, na restauração dos oprimidos. Mas, como um profeta que escreveu antes do cativeiro babilônico, poderia falar que não haveria mais aflição? Como conciliar algo que aconteceria ainda e a promessa de que ele não afligiria? Naum estava falando para o povo que vivia na opressão da Assíria, mas essa libertação política aponta exatamente para uma libertação mais profunda, a libertação espiritual, a qual somente Deus dá ao seu povo. Por isso a declaração no verso 12, eu te afligi, mas não te afligirei mais, é tão verdadeira e reluzente, não só para aquele povo, mas para todos nós que já fomos cativos do império das trevas, que já fomos oprimidos por Satanás, pois a aflição para o povo de Deus é acompanhada da salvação. Em vários textos proféticos ele declara que a mão dele pesaria sobre o povo, mas a liberdade viria. Como no exemplo de Jeremias capítulo 32,
quando o profeta questiona por que Deus tinha lhe mandado comprar um campo na terra de Benjamim, se ele sabia que essa terra seria dominada pelos caldeus. Abra comigo então nesse texto, Jeremias capítulo 32. Jeremias capítulo 32. A partir do verso de número 27. Diz assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. O Senhor então confirma aqui que dias tristes viriam, que o próprio povo seria removido da sua terra, mas Jeremias recebe a resposta de que ele deveria manter a esperança. Veja o verso 36 agora, do mesmo capítulo. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Jeremias tinha dito isso há alguns versículos. Agora veja o verso 37. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Veja ainda o verso 42. Como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre eles todo o bem que lhes tenho prometido. Veja então a harmonia daquilo que está em Jeremias com aquilo que é colocado no verso 2 do capítulo 2 de Naum. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Aqui o profeta fala de um restabelecimento não político de Judá e de Israel, não do país de Israel, mas ele usa os termos falando de um povo só, ou seja, é a perfeita restauração das 12 tribos, a plenitude da igreja que haverá quando Cristo retornar e ajuntar todo o seu povo. Esta é a promessa viva de redenção. A palavra que usamos para redenção tem um sentido de resgate, de libertação de escravos. No Antigo Testamento, o referencial é a saída do Egito. No Novo Testamento, é a morte e ressurreição de Cristo. No verso 13, nós vemos que as palavras são usadas justamente nesse sentido. O jugo que é colocado sobre o pescoço, sobre os ombros do escravo, seria quebrado. Os laços que o prendem seriam rompidos. A liberdade chegou e ela veio na sua forma mais sublime, através do Filho de Deus. Nenhum de nós aqui foi cativo de um povo estrangeiro, mas éramos cativos da lei. Estávamos acorrentados nas barras da condenação pelos nossos próprios pecados. Sem Cristo, nós estávamos amarrados às condições do pacto das obras, como Paulo declara em Gálatas capítulo 3. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Mas pela graça de Cristo, recebemos a liberdade do Espírito, pois Paulo também declara: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então a lei para nós já não é fardo, mas é bálsamo, é gratidão, pois a lei tem como fim o amor a Deus e o amor ao próximo, e esta é a verdadeira liberdade. A liberdade não é viver sem lei, mas é viver de acordo com a boa e santa lei do Senhor, para que nós possamos dizer, como o salmista no Salmo 119, regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto como em todas as riquezas. Então, no verso 15, vemos essa figura gloriosa, o mensageiro das boas novas, que traz paz ao povo de Deus, estava sobre os montes.
Nínive conquistava os povos, destruía absolutamente tudo por onde passava, dominava com mão forte. Quantos mensageiros não cruzaram as montanhas falando de más notícias? Mas isso não aconteceria mais. Da mesma forma, nós que estávamos perdidos em nossos pecados, quantas vezes não fomos conteúdo de más notícias para os nossos pais, de más notícias para a nossa esposa, de sofrimento para o nosso esposo? Quantas vezes não fomos instrumentos de amargura e anunciamos a desgraça dentro da nossa própria casa? Mas no dia que Deus nos resgatou, os pés de Cristo estavam sobre os montes. A salvação e a liberdade chegaram. Ora, Cristo é o príncipe da paz, a palavra de Deus é o evangelho, e que boas novas ele traz. Ele diz: celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, libertação e devoção juntas. Em outros termos, redenção e adoração. Vemos isso na história de Judá, quando o livro da lei se perdeu dentro do próprio templo. E depois de anos de idolatria, o rei Josias estabelece as festas e o culto verdadeiro. Justamente porque a palavra foi resgatada, o povo foi levado mais uma vez à adoração. Esse princípio de libertação e devoção é anunciado também de forma viva pelo profeta Isaías, numa profecia que fala de libertação e convoca o povo para esta adoração. Então, abra comigo no capítulo 52 do profeta Isaías. Isaías, capítulo 52. Isaías 52, a partir do verso 1. Assim diz a palavra do Senhor: desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala: eis-me aqui. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. O povo deveria testificar nas festas e nos seus votos que do Senhor veio a liberdade. Essas festas fixas do Antigo Testamento são sombras, são tipos daquilo que viria plenamente em Cristo, a chegada do reino dos céus. Em Levítico capítulo 23 há o calendário dessas celebrações. Na festa da Páscoa nós temos a morte do Cordeiro, que apontava para a morte de Jesus. João Batista diz no Evangelho de João, quando vê Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois nós temos a festa das primícias. Num domingo o sacerdote movia as primícias perante o Senhor, apontando para aquilo que Paulo declara: Cristo é as primícias dos que dormem, porque ressuscitou dentre os mortos. A festa de Pentecostes apontava para a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Na sequência, nós temos a festa das trombetas, mostrando o anúncio do evangelho aos povos. E a festa da expiação mostrava o consequente arrependimento. Enfim, na festa dos tabernáculos, nós temos a colheita, apontando para as milhares de conversões. Da festa de Pentecostes até a festa dos tabernáculos, nós temos o cumprimento descrito nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Hoje, o povo de Deus está sendo levado ao seu descanso, porque o seu inimigo, por mais terrível que pareça, já foi derrotado e a restauração já começou.
Hoje, no dia do Senhor, nós somos fortalecidos pela palavra pregada, cantada e orada. Nós somos fortalecidos pelas promessas cumpridas em Cristo, pelo anúncio das boas novas, com a certeza de que o nosso Deus reina. Meu querido, você que não está em Cristo, continua preso aos grilhões mais pesados e terríveis. Satanás põe nos homens cadeias como que de ouro, para que pensem que ao invés de prisão, elas são enfeites ou joias. Para que assim as pessoas de forma louca se gloriem dos seus próprios pecados. Ou você nunca viu alguém dizer, veja como eu sou promíscuo, eu traio a minha esposa com esta e com esta mulher. Ou veja como eu sou alcoólatra, no final de semana eu bebi todas. Ou veja como eu sou um trapaceiro, consegui tirar vantagem de tal pessoa no meu trabalho ou no trânsito. Quem manda na minha casa sou eu, veja como eu não respeito o meu esposo. Veja o quanto eu sou um jovem preguiçoso, se deixar eu durmo o dia inteiro. Assim como o rei da Assíria se achava poderoso, mas era apenas um escravo da soberba do seu próprio coração. Era escravo do pecado. Aquele que está sem Cristo está acorrentado e continua em uma prisão de insatisfação, de ansiedade e de desespero. Somente em Cristo recebemos a liberdade do pecado, a liberdade da desolação do mundo. Jesus tira de nós o jugo que nos oprime, nos alivia e põe um fardo suave. Por isso, arrependa-se dos seus pecados. O libertador chegou. Arrependa-se, pois o libertador está sobre os montes, e as boas novas dele são boas novas de paz. Para aqueles que já foram libertos, a palavra do Senhor nos mostra alguns usos preciosos para essa verdade. Em primeiro lugar, que aquilo que Deus nos deu de autoridade e de riqueza jamais sirva de opressão contra ninguém. Nós não podemos aceitar ou achar normal, à luz da palavra de Deus, ações que são cruéis e arbitrárias. Pelo contrário, devemos cuidar, devemos preservar a vida do outro através da autoridade e das condições que Deus nos deu. Pela graça que você recebeu do Senhor, seja então um patrão honesto que reflete a imagem de Cristo em bondade. Seja um empregado ou prestador de serviço fiel e obediente que não busca tirar vantagem do seu patrão ou do seu cliente. Seja uma autoridade pública que serve a Deus e ao próximo, exercendo o seu cargo piedosamente, lembrando que o poder lhe foi conferido pelo próprio Deus e deve redundar, como nós vimos hoje pela manhã, na pregação do seminarista Rafael, deve redundar na glória do próprio Deus. Como pai e mãe, que a sua firmeza nunca se confunda com insensibilidade e que a sua compaixão jamais seja frouxidão, mas que a firmeza e a compaixão sejam como duas asas com as quais você cobre a sua casa. Jovem, você que é rico em energia e em disposição, aplique sua força em tudo que é bom, em tudo que é desejável, em tudo que é amável. Fuja da violência e da pornografia tão banalizada nos nossos dias. Guarda o teu coração, porque agora você acha, e na verdade você tem um corpo forte, saudável e bonito. Lembra que a sua aparência é passageira e que a tua força é frágil. Que a soberba seja então o seu principal adversário e que você a mortifique aos pés de Cristo todos os dias. A soberba precede a queda, já disse as próprias Escrituras. A queda de Nínive foi ainda mais estrondosa por causa da glória que ela arrogava para si. Em segundo lugar, adore a Deus com temor e fervor. Assim como a liberdade de Judá foi expressa na celebração das festas fixas, a nossa liberdade do reino das trevas deve ser expressa em devoção e adoração fervorosa ao nosso Deus. Guarda então o dia do Senhor com alegria.
Lembra do jugo que estava sobre o teu pescoço. Lembra das amarras. Lembra que não foi por sua força, nem por suas convicções políticas e éticas e morais, mas somente Cristo foi capaz de te livrar. Então, adore-o. Celebra com a tua família a liberdade em Cristo. A família que serve ao Senhor terá alegria indescritível de passar pelos portões do céu de mãos dadas. Celebra com teu esposo e com a tua esposa, porque como libertos em Cristo, vocês podem juntos lutar contra o adultério, lutar contra a prostituição, contra as tentações da carne, que são muitas. Celebra com os teus amigos. Como libertos em Cristo, vocês podem amar sem malícia, vocês podem se alegrar sem precisar alimentar vícios e crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. E então, como família que nós somos, como amigos que nós somos, como corpo de Cristo que todos nós somos, nos reunamos para celebrar a uma só voz a graça da liberdade conquistada na cruz. Pois Cristo se angustiou até a morte para nós nos alegrarmos com a nova vida. Cristo teve as suas mãos e os seus pés presos na cruz, para que eu e você, com as nossas mãos e com os nossos pés livres, caminhássemos até o trono da graça. Celebremos então. O nosso Deus reina e a liberdade vem do Senhor. Amém. Em resposta à palavra de Deus, vamos cantar o Salmo